There used to be an angel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas os queridos alunos vão estar nos observando nessa aula de biologia. Então, gostaria de dizer para vocês que nesse período de coronavírus temos essa situação sui generis, que é uma aula através de um vídeo. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir tranquilamente verificar a aprendizagem e entender os conteúdos. Acompanhando então a aula que a gente já teve, a primeira aula, a gente já teve o primeiro encontro, guris. Qual foi o nosso primeiro encontro aqui na parte da biologia? O primeiro encontro eu vou colocando aqui para vocês como se fosse uma história, e a gente vai chegar aqui no final da aula. Então, com tranquilidade, eu passo para vocês. Olha, Luiz, que a primeira aula que a gente viu foi a origem da vida. Como que surgiram os seres vivos? Nesse processo, nós temos 5 teorias aceitas de origem da vida. Então, a primeira teoria seria a teoria criacionista. Quem é que fez os seres vivos? Foi Deus. Aonde que ela está escrita? Na Bíblia. Base científica? Não tem. Mas tem, sim, fundamento na fé de cada um. É uma teoria que até hoje é aceita por muitas pessoas com toda tranquilidade. Só o seguinte, o criacionismo também defende o fixismo, que é negar o processo de evolução. Então, a evolução sim está comprovada cientificamente, através das suas evidências químicas, biológicas, evidências anatômicas e até embrionárias. Mas, teoria de origem da vida vale uma criacionista. Depois, data de 400 anos antes de Cristo, a teoria da biogênese, defendida por grandes figuras como Aristóteles, que, inconformados com a teoria do criacionismo, queriam desenvolver a sua própria teoria. Então, essa teoria dizia que a vida teria vindo da matéria bruta. Essa teoria foi derrubada por Louis Pasteur, que descobriu o método da pasteurização. Então, a gente segue com as teorias. Então, Pasteur passa a defender a teoria da biogênese, que a vida só teria vindo de vida pré-existente. Então, automaticamente, essa teoria da biogênese, ela não comprova a vida, ela apenas adia e diz que a vida veio a partir da reprodução. Eu estou indo um pouco rápido também aqui, porque isso aqui você já viu em aula, mas automaticamente, seria a sequência da nossa próxima aula. Então, depois veio a teoria da panspermia, defendida por Arrhenius, que dizia que a vida teria vindo de um meteoro a partir do cosmos. São todas teorias e, por último, a teoria mais aceita, a única que tem base científica, que vai ser interessante para nós. Teoria heterotrófica de Oparin Miller. Primeiro, seres vivos teriam sido heterótrofos. O que quer dizer um ser vivo heterótrofo? Heterótrofo é aquele ser vivo que não tem capacidade de produzir o próprio alimento. Então, os primeiros seres vivos não eram autótrofos como as plantas, eram heterótrofos como os animais, mas fermentativos. Outra característica dos primeiros seres vivos, supostamente, eram anaeróbios, não utilizavam oxigênio. Na atmosfera terrestre, o oxigênio era ausente. Então, mas como que um ser vivo pode viver sem oxigênio? Sim, a gente tem no reino Monera bactérias anaeróbias, supostamente teriam sido esse elo de ligação entre a matéria bruta e a vida. Nós vamos indo então, teorias de origem da vida, a partir desse momento que a gente tem a vida aqui na biologia, a gente passa a estudar os seres vivos. Interessante, fantástico. Eu, como professor de biologia,
ser vivo é fantástico, é uma mágica que eu diria com toda tranquilidade para vocês que acho que a espécie humana não vai conseguir explicar. Não explicou até agora cientificamente e vai ser uma coisa muito complicada de explicar porque envolve sim vários mecanismos. Sim, então, guris, partimos da ideia que já tem os seres vivos. Agora é uma questão muito interessante. Isso aqui, os sistemáticos dividiram os seres vivos em 5 grandes reinos. Reino Monera, que é o reino da bactéria e da alga azul. Reino Protista, que é o reino dos protozoários e das algas em geral, com exceção das algas azuis. Reino Fungi, aqui no reino Fungi, digo para vocês com toda tranquilidade, onde estão os cogumelos. Aproveito até para fazer uma pergunta para vocês. Todo cogumelo é comestível? Sim, só que tem uns que tu come uma vez só. Então, automaticamente, quer comer, come, mas tomem muito cuidado. Vamos adiante, depois da brincadeira. O reino vegetal, onde vão estar as plantas, depois o reino animal, onde vai estar todos nós incluídos. Esses reinos, então, olha, esses reinos têm uma coisa muito interessante. Todos eles vão ter em comum, turma, a seguinte característica: são organizados a partir de uma célula. E aí, aproveito esse parêntese aqui para voltar aqui em cima, Luiz, nessa parte aqui muito importante. Os vírus, na verdade, eles não estão em nenhum dos reinos porque eles não têm célula e não têm metabolismo próprio. Nesse momento que a gente só se fala noutra coisa, essa parte é importante, Raul. A gente só fala no tal do coronavírus e tem uma confusão muito interessante nas redes sociais, no Instagram, que até algumas pessoas estão botando assim, não ao coronavírus e não à Covid. Vocês não podem confundir o seguinte, turma. Coronavírus é o vírus que causa a doença. Covid é a doença. Então, está errado dizer não ao Covid. Isso é um erro crasso. É não a Covid, doença. Ó. Corona, vírus, de doença, 19, o ano que esse vírus sai de um estado de cristal, sai de um estado sem metabolismo e automaticamente esse vírus entra num determinado animal, supostamente na China, um animal chamado pangolim, e desse pangolim então ele é transmitido supostamente pela cadeia alimentar a uma determinada pessoa. Esse vírus então entra no aparelho respiratório e passa a ter uma transmissão enorme a partir de perdigotos. Gotas de saliva imperceptíveis até a olho nu e uma alta taxa de contaminação. Só o tempo é que vai nos dizer essa situação tão grave que a gente está vivendo agora, que seria essa doença Covid, não o vírus Covid. O vírus é o novo coronavírus que surge então agora. Fechado o parênteses do vírus, que não está em nenhum ser vivo e que não tem organização a partir de uma o que, turma? De uma célula, a gente segue o raciocínio aqui. Então, como que surge essa tal dessa célula? A partir de uma célula, é nada mais nada menos do que um conjunto de átomos. E esses átomos se juntaram e formaram as moléculas. E as moléculas se juntaram e formaram a célula. Então, turma, o que acontece? 4 átomos básicos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, se ligar, que formam 98% da célula e, portanto, do ser vivo. Se uma casa é feita de tijolos, um ser vivo é feito de células. E uma célula é feita de moléculas.
Então, os átomos básicos seriam carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Só que além desses átomos, 1% do nosso corpo, da nossa célula, seria P, que é o fósforo para energia, e S, enxofre, para a respiração celular. O enxofre vai ser muito importante na chamada ligação CoASH, que é a ligação da coenzima A com o grupo acetil na respiração celular. Uma matéria mais complexa que a gente vai ver mais adiante. Esses outros átomos, ferro, flúor, magnésio, cálcio e iodo, também podem estar na constituição da célula e no nosso metabolismo. São importantes demais. Ferro para o sangue, evita anemia. Flúor para os dentes, resistência. Magnésio nas plantas é um macronutriente para a fotossíntese. Cálcio para os ossos. Iodo, uma glândula que tem no pescoço, a chamada tireoide. Fantástico isso aqui. Se faltar o iodo, a tireoide cresce. A pessoa fica com bócio e a pessoa fica com deficiência de produção de energia, porque a tireoide regula essa nossa produção de energia. Então, turma, aí, o que aconteceu com os milhões de anos? Os átomos formaram as moléculas. Esses 4 átomos aqui, ó, se juntaram e formaram 4 moléculas básicas que constituíram a célula posteriormente. Ó, C, H e O constituíram lipídios e carboidratos, carbono, hidrogênio e oxigênio. O carboidrato vai ser feito por unidades chamadas monossacarídeos, o lipídio de ácido graxo e glicerol. As proteínas foram formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E o ácido nucleico, carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e P. Aqui no ácido nucleico tu tem o radical fosfato também. Então o fósforo é importante para a formação do ácido nucleico. Então vamos indo e eu vou explicando para vocês, e vocês aí têm toda a tranquilidade, facilidade de dar um start ou dar um play aí no teu Nintendo, que é aquele videogame mais moderno que a gente tem atualmente. Dá play, dá start. Então fica tranquilo para vocês entenderem a matéria. Então o que aconteceu? Os átomos formaram as moléculas e aí essas moléculas formaram uma célula. Nada foi mágico, a gente parte da ideia que isso tudo aqui ocorreu por um processo de milhões, bilhões de anos de evolução. Então, olha só, essas 4 moléculas aqui é que formaram a célula. Por fora aqui a célula, vocês todos sabem, tem a MP, a membrana plasmática. Ela é feita de quê? Essas 2 moléculas aqui básicas. Ela é feita de lipídios, uma camada dupla, e de proteínas, que podem atravessar completamente a membrana, ou estarem mais para fora, ou mais para dentro. Então essa membrana formou um sistema fantástico, e esse sistema englobou lá dentro os ácidos nucleicos, que seriam o DNA e o RNA. DNA forma RNA e RNA forma ribossomos. Eu tenho um sistema, e essa primeira célula que surge, guris, é chamada célula procariótica. Sem a carioteca, que seria a membrana, olhem turma, que seria a membrana que passaria a envolver o chamado material que é genético. Então ela é sem essa membrana, sem a carioteca, pobre em membranas internas, ou não tem, e sem as organelas. Então, com toda a tranquilidade, seria uma célula mais simples. E o que acontece com o tempo? Essa célula aqui vai se transformar numa célula eucariótica. Não é uma mágica, não foi um pum. O que acontece aqui para essa célula virar essa? A membrana plasmática invagina para dentro, forma aqui, olha aqui, esses canais, que a gente chama de retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático forma uma membrana dupla, que seria a tal da carioteca.
tranquilo, automaticamente essa carioteca passa a englobar um material genético. E aí também, como essa membrana aqui começa a crescer, eu começo a partir da membrana surgir a tais das organelas. Complexo de Golgi, lisossomo, vacúolo, peroxissomo, centríolo. E essa parte aqui foi uma questão muito interessante do Enem. Por isso foi uma questão fantástica, porque tem duas organelas aqui, ó. Esse é um tema fantástico. O plasto e a mitocôndria supostamente viviam fora da célula, com suas características próprias, seu DNA, seu RNA e até seus ribossomos aqui dentro com vida própria. Supostamente criou-se então a teoria, não é uma ciência, é a teoria da endossimbiose. O que diz essa teoria da endossimbiose? Plasto e mitocôndria teriam sido, olha que interessante isso, teriam sido englobados pela célula num processo chamado de, começa com Fá, não sei se a turma lembra aí, um processo chamado fagocitose. Evidências: plasto e mitocôndria têm duas membranas, uma delas que já tinha, a outra da própria membrana plasmática. Plasto e mitocôndria têm DNA e RNA, capacidade de autoduplicação. Seria uma coisa. Então, para evidenciar o surgimento dessas duas organelas por endossimbiose. Então, turma, digo para vocês com toda tranquilidade, nós podemos então agora, no momento que o professor faz essa explanação geral de alguns minutos, nós irmos lá, vocês estão com o livro de vocês na mão, abrirem os exercícios, colocarem essa parte teórica e exercitarem no livro de vocês, porque a gente tem exercício e isso nos permite trabalhar em casa também nesse período aí de coronavírus. Então, para ser bem, não consigo não ser didático e não consigo não ser repetitivo. Olha, seres vivos têm em comum a célula é feita de átomos, os átomos se juntaram, formaram as moléculas formaram a célula, e essa célula evoluiu de procariótica para eucariótica. Onde termina essa história? No reino Monera, os primeiros seres vivos tinham a célula procariótica, são procariotes. Nesses reinos aqui, protista, fungo, vegetal e animal, todas as células são a mais evoluída. Eucariote, são eucariotes. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima bate-aula, nessa mesma bate-cabela.